Saudações a todos com a paz do Senhor. Irmãos, eu quero ler aqui no livro de Primeira Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Quero que os senhores prestem bem atenção na leitura, porque é uma leitura muito instrutiva, muito doutrinária e que serve para grandes e pequenos. Prestem bem atenção, vou começar no capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Glória a Deus por isso. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é uma saudação que São Paulo, apóstolo, faz a título de começar sua carta para Timóteo. Ele continua falando sobre a Timóteo, é que ele chama de seu verdadeiro filho na fé. Então ele fala sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça e o bom combate. Falsas doutrinas, todos nós sabemos que existe aí um conluio de falsos doutrinadores, entendeu? Que vivem ministrando o evangelho às tortas e às direitas, a seu belo modo, a seu bel prazer, segundo a sua mente e o seu desejo de passar adiante essa leitura do evangelho. Mas vamos seguir os conselhos, a leitura da Bíblia, que São Paulo escreveu ao Timóteo. Essa aqui não tem erro. Não tem, como é que se diz, discórdia, não tem como duvidar da palavra, porque é a palavra direta escrita da Bíblia Sagrada. Da Bíblia. Ó, vou até mostrar aqui, que é a Bíblia. Estão vendo? Bíblia de promessas. Aqui está a palavra de Deus, conforme está escrito nesses 66 livros contidos num único livro, chamado Bíblia Sagrada. Então eu abri a Bíblia para ler aqui em 2 Timóteo, aliás, a primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Então vamos continuar a leitura falando das falsas doutrinas e o evangelho da graça. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro. O fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Muitos queriam ser doutores da lei, querendo ensinar a seu modo, e querendo ensinar aquilo que nem entendiam, nem sabiam como fazer, como era aquele ensinamento, né? Por isso que ele disse, eles não entendiam nem o que diziam, nem o que afirmavam. Sabemos, porém, que a lei é boa,
Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Se alguém dela usa legitimamente. Sabemos isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para quem é justo, não. Mas para quem? Para os injustos e obstinados. A lei é feita para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos. A lei é feita para os parricidas e matricidas. A lei é feita para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Quer dizer, aí está uma relação completa para quem foi feita a lei, para quem a lei está servindo, para todo esse tipo de gente que nós acabamos de ouvir agora, São Paulo fazer a descrição, uma relação deles. E diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Jesus, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Por glória. Pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz isso dentro da minha ignorância, da incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele considerava-se o principal pecador de todos os pecadores, que Jesus viera ao mundo para salvá-los. Mas por isso alcancei misericórdia. Por ser pecador, ele alcançou misericórdia. Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Oh glória! Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja louvado, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Este mandamento te dou, continua Paulo escrevendo a Timóteo. Chama ele de meu filho, chama Timóteo de meu filho. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Glória a Deus. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, glória a Jesus, para que aprendam a não blasfemar. Está vendo? Se na época de hoje nós aqui entregarmos alguém a Satanás, porque blasfemam, criticam a palavra de Deus, fomos ainda mais censurados, impiedosamente. Mas Paulo tinha esse poder, tinha essa autoridade, e não fez as escondidas, não. Ele declarou escritamente para que todos soubessem que ele tinha o poder de fazer aquilo. Vamos continuar então, não é? Para que eles aprendam a não blasfemar. Por isso que eles foram entregues a Satanás. Somente dois, um tal de Alexandre e um Himeneu. Bom, e ele continua dizendo: admoesto-te, pois, antes de tudo,
que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que? Diga a verdade em Cristo, não minto. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Compreenderam? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Ele pede que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Esse pedido São Paulo fez a Timóteo para que homens levantassem as mãos, orassem em todos os lugares, levantassem suas mãos santas, sem ira e sem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Bom, veja a diferença daquele tempo para hoje. Se Paulo viesse fazer esse pedido hoje, quantas moças, quantas mulheres aceitariam essa doutrina? Porque o escândalo, a vaidade, a ostentação é tanta que eles sobrepujam a lei de Deus, as ordenanças de Deus. São Paulo, eu acho que se fizesse esse pedido hoje, ele estaria pedindo em vão, porque a vaidade está em todo canto, está fora da igreja, está dentro da igreja, está nos palcos, nos púlpitos, em todos os lugares, dentro da própria igreja cristã. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, isso aí ele faz um pedido às mulheres que fazem boas obras a Deus, não é? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine. Ele não permite que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer como déstia na fé, na caridade e na santificação. Deus me perdoe, mas o que está tão longe hoje, mesmo daquelas que servem a Deus nos altares, nos púlpitos, é a pura santificação, é a santificação pura, aquela que Paulo exigia das mulheres em Timóteo. É essa santificação que hoje não existe. E à medida que passa, a tendência é piorar. Pronto, então vamos continuar. Os deveres dos bispos e dos diáconos.
Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Veja só que ensinamentos Paulo deu a Timóteo, não é? A diferença de hoje para um tipo de Edir Macedo, tão ganancioso, tão desonesto, entendeu? Com a sua igreja, com o seu povo. Acha que ele cabe dentro dessa descrição que São Paulo fez? Não, ele está totalmente fora. Porque, olha, ele pede assim, diz que não dado ao vinho. E eu já soube que, nos seus momentos de lazer, Edir Macedo posta-se ao lado de uma piscina, regado com champanhe, vinhos importados. Até quanto bebe, ninguém sabe. Não espancador. Houve um relato de um colega dele, de lá da Igreja Universal, que espancou barbaramente a sua esposa. Ele também diz assim, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, marido de uma só mulher. E esse camarada também foi expulso da Universal porque não tinha só a mulher dele. Ele foi flagrado com outras mulheres. Foi por isso a expulsão dele da igreja. Mas que com o tempo ele arrependido, eu acho porque não entrava mais dinheiro no bolso dele, ele voltou-se para pedir reconciliação. Mas nessa volta da reconciliação, aproveitou o momento em que o Edir Macedo estava fazendo uma campanha. Preste atenção. Uma campanha convocando 300 mil pessoas, para cada uma delas dar uma oferta de R$300. Seria um montante de quanto? De 90 milhões de reais. Quer dizer, esses bispos não se enquadram nesses ensinamentos que Paulo estava dando para o Timóteo, falando para o Timóteo. Então vamos continuar. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. O diabo sempre no meio, tentando as pessoas. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A aprovação que eles pedem hoje é que sejam honestos para o pastor, para o Edir Macedo.
Não importa que eles tenham outras qualidades que o depreciem, não. A importância destes diáconos para o Edir Macedo é a fidelidade com o dízimo, é a fidelidade com as ofertas que são alçadas dentro da igreja e que sejam divididas com honestidade. O resto não importa. Agora, da mesma sorte, as mulheres. As mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Atenção, diáconos, vocês fazem isso? São maridos de uma só mulher? Governam muito bem as suas casas, os seus filhos? Porque Paulo está pedindo isso a vocês. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado a gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Seja dada essa glória ao nome do Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Quer dizer, o que é que eu tenho a falar depois do que eu falei daqui da Bíblia Sagrada? Eu falei não. O que Paulo nos ensina aqui na Palavra de Deus, fala para Tito, não é Tito? Não, Timóteo. Ele dá todas essas instruções a Timóteo, e para que Timóteo repasse-as para os seus companheiros, os seus aliados da fé, as suas esposas, o modo como devem agir, como devem viver os diáconos, as mulheres dos diáconos, entendeu? Ele próprio, Timóteo. Então, esse é o ensinamento correto. Como as mulheres devem se portar na igreja, como os maridos devem sujeitar suas mulheres à obediência, não como escravas, como hoje em dia eles fazem por aí, mas dentro dos ensinamentos divinos, que Deus se agrada do casal que é feliz, que vive em paz, que não vive em contenda. E se trabalhar na palavra de Deus, na obra de Deus, eles devem ser irrepreensíveis. Maridos de uma mulher só, a mulher honre seu marido, os filhos honrem seus pais e suas esposas, claro, né? Não só pede isso para os filhos, não. Pede também para as esposas, porque Paulo, quando fez este pedido, quando leu estas coisas para Timóteo, ele exigia de Timóteo que passasse isso à frente, para que o ensinamento fosse para todos, fosse em geral. Agora, cabia a cada um manter-se firme nas promessas de Deus, para que fossem felizes, sem dissensão, sem anarquia, sem inveja, sem ganância, entendeu? Fossem honrados, honestos, tanto homens como mulheres, ensinassem bem a seus filhos. E até hoje, esses ensinamentos que foram dados a Timóteo, eles servem para nós nos dias de hoje. Vocês aprenderam, irmãs, aprenderam, irmãos,
como se deve portar numa igreja, como o dirigente deve fazer numa igreja, como os maridos devem se portar com as suas esposas, não como os maridos lá de fora, que abatem as mulheres, que matam as mulheres, que maltratam as suas esposas, as suas companheiras, as suas namoradas. Não é dessa maneira que Deus quer que o homem haja sobre a mulher. Não é essa a submissão que Deus quer, que a mulher seja submissa ao homem, com esse sistema de escravidão. Não é. Então, já que lá fora os homens não podem cumprir a palavra de Deus, mantendo-se sóbrios, mantendo-se educados, mantendo-se bem comportados para suas esposas, honrando-as em tudo, ele faz esse pedido àqueles que são da igreja, aqueles que vivem dentro da igreja com um trabalho, com uma obra, prescrita por Deus, nosso Senhor. Esses são homens abençoados por Deus. São desses que a igreja precisa, não de gananciosos, de mentirosos, de malfeitores, de adúlteros. Estes não se pode servir a Deus, mas sim servem ao Satanás. São Paulo, quando escreveu, ele não ocultou o seu desejo, a sua vontade. Ele não passou a mão sobre a cabeça de dirigentes, entendeu? Ele foi severo com todos, desde grandes a pequenos, mostrando a eles como se devia ser dentro da igreja do Senhor, para manter uma igreja pura, entendeu? Deu até a doutrina sobre como as mulheres devem se comportar com as suas vestes, com o seu modo de ser diante de Deus, para que sejam abençoadas. Esse foi o ensinamento que Paulo deu e que Paulo nos dá. Até os dias de hoje, cruzaram barreiras, cruzaram fronteiras, cruzaram séculos e mais séculos até os nossos dias. Então, se você agir dessa maneira, irmão, se você, irmã, agir dessa maneira, vocês são abençoados. Vocês são os casais abençoados por Deus. E todas as suas orações, todos os seus desejos, dentro do limite do possível que Deus faz, serão atendidos. Porque Deus se agrada do servo fiel e honesto. Deus se agrada do servo fiel e honesto. E o Senhor ouve as orações, inclina os ouvidos às súplicas das pessoas. Entendeu? Segundo a sua verdade e segundo a sua justiça, Ele nos atende. Então, por que Deus atende isso? Porque Ele é um juiz, um Deus justo. Ele age segundo o seu juízo. E falar em juízo, Ele é o único que pode penetrar no nosso juízo, no nosso cérebro, na nossa mente, para nos dominar, para nos sondar, para nos saber o que pensamos e o que projetamos, o que maquinamos, se é o bem ou se é o mal. Então, para cada coisa tem a sua resposta. E Deus dá a resposta para tudo. Se você tem alguma pergunta a fazer, faça ao Espírito Santo. Se tem alguma coisa a questionar, questione com o Espírito Santo. Se tem alguma coisa a pedir, peça ao Espírito Santo. Se tem alguma coisa a confessar, confesse ao Espírito Santo. Não confesse os seus males a homens iguais a você. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser quem for, mas confesse antes de tudo seus segredos ao Senhor Deus, porque Deus disse que em homem nenhum merece confiança, e maldito é o homem que confia em outro. Você, irmã, tem seus segredos? Confesse-os a Jesus,
Confesse suas mágoas a Deus. Não fique contando a uma irmã, a outra irmã, o que você faz, o que deixa de fazer. Porque elas não resolvem os seus problemas. Elas só fazem criar mais problemas. Eles também só fazem criar mais problemas se você contar os seus segredos, seus pecados aos seus companheiros, aos seus irmãos de fé, às suas irmãs de fé. Só quem pode perdoar pecados é um. E você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem que só quem pode perdoar pecados é o Deus Todo-Poderoso. Agora, isso também não lhe dá o direito de ocultar seus pecados continuamente pecando, já que você só quer confessar a Deus. Não, porque se você confessar os seus pecados a Deus e repete, aquilo vai acabar caindo na boca do mundo e você vai ser severamente castigada. Você vai ser severamente castigado. Que Deus não guarda segredo de ninguém. Guarda para si. Mas no momento, se tiver um momento dele falar para o povo aquilo que você faz, de desagradável, continua fazendo, pecando constantemente, ele abre a sua boca, faz com que tudo seja revelado. Porque está escrito, não há nada encoberto que não seja revelado. Então, seja uma santa, uma mulher santificada, seja um varão santificado, seja uma varoa bendita, abençoada por Deus. Porque o seu lar progride, seus filhos serão todos abençoados. E você terá entendimento e discernimento espiritual, não carnal, mas espiritual. Quando Deus falar com você, tenha certeza disso. Não tome impulso para querer falar a seu modo, do seu jeito, da sua maneira carnal. Não. Ore a Deus para que Deus não deixe você passar vergonha. Para que Deus não deixe você ir além à frente do Espírito Santo. Isso é para o homem e para a mulher. Então, que Deus os abençoe, irmãos. Hoje, amanhã e sempre. Lembrando que esse é o canal do Paulo Coroa de Maceió. Que se você, irmão ou irmã, quiser dar um like de fé, um like de agrado, para que esse canal seja abençoado por Deus e nós possamos ouvir palavras semelhantes, diferentes dessa, dentro da Bíblia Sagrada, para a edificação da igreja, subscreva-se. Faça com que esse canal vá adiante. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre, meu querido, minha querida irmã. Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.